matemática bem tranquila que a gente vai ver hoje, ok? Então, no primeiro momento, a gente precisa compreender quem foi Aristóteles. O Aristóteles, ele vai ser um filósofo que ele vai se opor muito à teoria platônica, né? Por isso que a gente fala de Platão, logo depois fala de Aristóteles, porque eles apresentam uma determinada postura diferente em relação à teoria acerca do mundo. Então, o Aristóteles ele nasce em Estagira, na Calcídia, que é no nordeste da Grécia atual. Ele foi mandado para Atenas aos 7 anos para estudar na Academia de Platão. E durante muito tempo ele segue Platão e acha o Platão o máximo, que naquele período ele era realmente o máximo com a escola dele, academicista. Inclusive, a Academia de Platão vai ter um letreiro muito peculiar, né? Para um filósofo. Vai estar escrito: quem não souber geometria, aqui não entra. Então, ele era um filósofo voltado para matemático. Platão, né? Então, a partir desse momento, durante muito tempo sendo discípulo de Platão, ele começa a perceber algumas coisas que não agradam nele. Essa divisão do mundo das ideias, do mundo inteligível, a questão do mundo dos sentidos, para ele não estar fazendo sentido. E ele fala: olha, eu vou romper com Platão. Essa perspectiva que ele tem acerca da realidade não está me satisfazendo. Eu vou criar minha própria academia, que vai ser chamada de Liceu. É importante mencionar que o Liceu ele vai fazer uma determinada competição, né, com a Academia de Platão. E os seguidores do Aristóteles eram chamados de peripatéticos, né? Que eles ficavam andando pelas ruas de Atenas, da Grécia, filosofando, tal qual quem fez? Sócrates. Então, essas são as principais características de Aristóteles. E o Aristóteles ele vai apresentar uma característica muito importante na construção do pensamento dele, que é o conceito de virtude, né? Então, ele vai falar o seguinte, que nós somos seres que nascemos com o dispositivo da virtude e que nós vamos desenvolver no decorrer da nossa existência. Então, a teoria dele acerca do mundo vai ser uma teoria teleológica, que visa um determinado fim. Lembrem sempre dessa característica, ok? A teoria aristotélica, ela vai ser extremamente teleológica, em todos os seus aspectos. No aspecto político, no aspecto ético, no aspecto metafísico, sempre vai almejar um determinado fim, uma determinada realidade das coisas. Então, tudo dele vai buscar uma determinada finalidade. E aí, com isso, já que nós estamos buscando alguma coisa, dentro do aspecto político e ético, o indivíduo está buscando a sua eudaimonia. O conceito de eudaimonia é o conceito de felicidade, de vida feliz e boa vida. Vai ser muito utilizado durante todo o contexto ético e político desse autor. E é sempre importante reforçar uma coisa para vocês. A felicidade, ela vai ter um fim em si mesma. Ela não precisa de uma outra coisa, ela não precisa de nenhuma âncora. Ela basta a si mesma. Isso é uma característica extremamente importante, porque quando a gente vai analisar outros teóricos, o conceito de felicidade vai ser um pouco diferente, ok? Então, cada filósofo vai apresentar um conceito acerca do que é felicidade, e alguns nem acreditam que ela exista, né? Que são os mais pessimistas, Schopenhauer, que eu acredito que nós vamos ver. Acho que está no cadernão de vocês. Então, o conceito de teleológica, né, de harmonia, de felicidade, e a gente também tem um conceito de hábito, né?
que é a repetição do agir moral, que é essa repetição de determinadas atitudes que são vistas como corretas pela sociedade. Então, por exemplo, você não pode ser considerado um ser virtuoso se você não praticar determinados hábitos. Então, você precisa todos os dias ter atitudes morais e éticas dentro da sociedade. Não basta ter uma vez na vida já se considerar uma pessoa ética e moral. Então, isso faz parte de uma praticidade do indivíduo. O indivíduo precisa agir assim todos os dias, né? Então, a virtude ela não vai ser algo dado para o indivíduo. Ele vai precisar colocá-la para um processo de manifestação no seu dia a dia para um possível alcance dela. Compreendeu-se? Então, ele vai falar o seguinte: porquanto uma andorinha não faz verão, nem um dia tão pouco, da mesma forma, um dia ou um breve espaço de tempo não faz homem feliz ou venturoso. Então, perceba o seguinte: o homem virtuoso ele é automaticamente feliz. O homem feliz é automaticamente virtuoso. O conceito de virtude e felicidade aqui estão intrinsecamente ligados. E isso é uma das características muito fortes. Na obra Ética Nicômaco, ele afirma muito isso de forma até repetida, né? Então, é um livro pequeno, mas você pode perceber que ele vai falar do conceito de virtude, do conceito de felicidade, várias e várias vezes, justamente para fixar, né? Acho que ele está te preparando já para o hábito de praticar a virtude e alcançar a felicidade, ser um indivíduo ético e moral. Correto? Tudo certo até então? Gente, vocês estão escutando? Mas travou aí, não travou o slide? Não? O meu travou. Deixa eu dar uma ajeitada aqui, porque eu preciso continuar a gravação, senão vai dar problema. Rapidinho. Vou reiniciar aqui, só um minuto. Voltei. Acho que agora vai. Então, com base no que eu havia falado anteriormente, ele vai articular a teoria do justo meio. A teoria do justo meio tem muita relação com a virtude.
a virtude, ela visa justamente isso. O meio termo, o justo meio, a mediania. Então, existem vários conceitos para representar a mesma coisa. Então, numa prova pode vir justo meio, pode vir mediania, pode vir meio termo. Então, prestem atenção nesses conceitos, tá? Que podem ser lançados em uma determinada prova. Então, assim, a teoria do justo meio, ela vai te preparar para um determinado momento no qual você tem que evitar determinadas coisas, dentre elas o excesso e a falta. Então, o indivíduo, ele não pode agir com base nos extremos, com base no quesito excesso, no quesito falta. Ele tem que agir com um determinado equilíbrio. Então, por exemplo, a gente vai ter aqui um exemplo sobre coragem. Então, a coragem é o justo meio, né? E aí você vai ter o excesso e a falta. O excesso, que vai ser essa audácia, essa vontade de encarar os problemas sem pensar nas consequências. E de um outro lado, você tem a covardia, que vai ser representada pela falta, né? Que é justamente essa vontade de resolver, ou essa não vontade de resolver um determinado problema, né? Você ficar um tanto quanto lento em relação a uma determinada situação. Então, assim, essas vão ser as perspectivas, a perspectiva dele em relação ao justo meio, essa mediania, esse equilíbrio entre as coisas, entre as ações. E é importante mencionar que existe um filósofo que vai praticar determinados questionamentos acerca do que é coragem, do que é covardia, do que é essa audácia excessiva, que vai ser o Sócrates. Então, nas obras que o Platão escreve com base em teoria socrática, porque vocês sabem, né, que na verdade Sócrates não apresenta nenhuma obra escrita de forma clara e contundente. Todos os escritos dele foram resultados de uma produção que veio de Platão. Acho que eu já falei isso para vocês. Então, muitas vezes, muitos comentadores duvidam da existência de Sócrates e acham que, na verdade, o Platão criou essa figura imaginativa para representar determinadas concepções teóricas dele próprio. Então, vamos imaginar que Sócrates tenha existido, ok? Vamos partir dessa premissa. O Sócrates era um filósofo que fazia muitos questionamentos acerca de determinados conceitos que eram muito fechados dentro do aspecto filosófico. Então, ele sempre saía às ruas, né, e aí fazia determinadas perguntas, especialmente para os jovens, para os guerreiros dentro do âmbito da sociedade, sobre determinados conceitos que eram impostos por outros, né. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque aqui surge o conceito de coragem. O conceito de coragem é muito característico de questionamentos socráticos, né? O que é coragem? O que define? Como é que você pode defini-la? Como é que você vai dizer que uma pessoa foi corajosa ou não, com base nas suas vivências, não com a vivência do outro? Lembrando sempre que o Aristóteles também é um empirista, né? Ele é um filósofo que vai estar voltado para o campo da experiência, e isso reflete muito na concepção ética dele, porque é uma ética voltada para o campo experimental, para o campo comportamental, né? Para o campo de você desenvolver determinadas atividades com base no hábito, com base em atitudes que visem o meio termo e não os extremos, que é considerado o excesso e a falta. Correto? Tudo certo até então? Vocês estão escutando? Oi, Jennifer. Está aparecendo o slide para vocês. Qual parte, Jennifer?
Tá, do meio termo. Assim, gente, o que acontece? O Sócrates, ele vai criar uma teoria voltada para o meio termo. E o que significa esse meio termo? Significa que você só vai alcançar a virtude mediante determinados comportamentos vinculados ao não excesso e à não falta. O que isso significa? Que ao tomar determinadas atitudes, você tem que visualizar se você não está sendo muito extrema e se você não está sendo muito negligenciadora em uma determinada ação. Você sempre tem que procurar o meio termo. Então, o meio termo, por exemplo, que a gente viu agora há pouco, da coragem, que é um exemplo clássico quando a gente fala sobre essa questão dentro de Aristóteles. É a questão vinculada, nós temos o meio termo, aí que vai ser a coragem. E do outro lado nós vamos ter a audácia, que é excessiva, e a covardia, que vai ser a falta, né? Essa falta de atividade para ser desempenhada, essa força, né? Então, o meio termo... Olha, Jennifer, acho que neutra não seria a palavra correta aqui nesse momento. Acho que a palavra correta seria equilíbrio. Você buscar o equilíbrio diante de situações muito extremas. Tipo, neutro seria muito estranho aqui dentro dessa perspectiva. Eu acho melhor você utilizar a palavra equilíbrio. Equilíbrio é tudo aqui nessa perspectiva aristotélica. Parece muito com a filosofia budista, né? De procurar o equilíbrio das coisas, etc. Mas eles não apresentam nenhuma relação, é apenas uma semelhança aleatória. Então, é essa ideia mesmo de equilíbrio por parte dos indivíduos em relação a uma determinada atitude. Correto até então? Alguma dúvida? Beleza, vamos dar continuidade. Então, em relação aos conceitos de justiça e amizade, né? O Aristóteles, ele vai ser um filósofo muito amigável. Ele vai falar sobre muitos conceitos importantes. E dentre eles, o conceito de amizade. Mas primeiro a gente vai ver o conceito de justiça. Então, a virtude, ela vai ser praticável, ela consegue ser praticável por todos os indivíduos. Então, todos nós somos seres que podemos praticar a virtude, né? Nós temos esse dispositivo em nós só precisamos ativá-lo por meio do hábito. Então, a justiça deve ser vista e analisada em termos de proporção e igualdade. Esse conceito de proporção é atribuído entre o bem atribuído e o mérito demonstrado da pessoa. E a distributiva está muito ligada às necessidades e à capacidade de todos os indivíduos dentro de uma determinada realidade. Então, ele vai ser muito preocupado com esse conceito, né, de justiça, de proporção, de igualdade, que vai ser vinculada a uma proporção aritmétrica e geométrica entre esses dois conceitos. Lembrem que na aula sobre Platão, eu falei que a justiça estava vinculada a todos os indivíduos estarem em uma determinada hierarquia social, né? E essa hierarquia estava relacionada com a atividade que cada um desempenhava dentro da sociedade. Então, é a mesma perspectiva aqui em Aristóteles, essa perspectiva de que cada um precisa estar vinculado a uma determinada justiça, né? Receber a justiça para que nenhum sofra o conceito de injustiça, que é justamente esse não respeito à proporção, esse não respeito à igualdade entre os indivíduos. Então, o conceito de justiça, na verdade, é uma problemática muito grande para os filósofos, porque muitos não conseguem chegar a uma resposta do que é a justiça e do que é a igualdade, do que é a liberdade. São conceitos muito complexos e caros para a filosofia. Então, cada um encontraria o seu jeitinho de interpretação para esses conhecimentos, ok? E aí, a gente vai falar sobre a amizade.
ele dedica todo um capítulo na Ética Nicômaco para o conceito de amizade. Então, a amizade torna-se possível entre os prudentes e justos, e é o que há de mais necessário para se viver, né? E é uma amizade que não vai estar vinculada ao que o outro pode me proporcionar, em termos materiais, em termos afetivos, mas ser amigo do outro pelo fato daquele outro ser quem ele é, e não sem nenhum outro valor, né? É um conceito ali muito de felicidade e de eudaimonia presente, conceito de virtude. Então, o homem virtuoso, o homem justo, prudente, ele consegue estabelecer uma ponte de amizade com o outro, que é seu semelhante, de uma forma muito mais fácil, muito mais harmônica. Eles conseguem compreender esse processo. E ele vai dizer que a amizade é uma das coisas mais bonitas, mais necessárias, né? Que um homem sem amigos realmente está sozinho no mundo. E esse termo de solidão vai ser muito complexo também para a filosofia, muito caro para ela, principalmente quando a gente for falar dos filósofos existencialistas, ali de Sartre, vai falar sobre a angústia do ser, sobre o Schopenhauer, que vai admitir que todos nós estamos sozinhos. A questão do outro, na verdade, é muito mais complexa do que a gente imagina, etc. Então, tudo certo até então. Então, assim, gente, na verdade, a ética platônica já, a ética aristotélica, ela não vai ser muito complicada de se entender. Ela é muito simples, porque você precisa saber determinados conceitos básicos, né? O conceito de virtude, o conceito de eudaimonia, no caderno de vocês, muito bem exemplificado. E as críticas que ele vai fazer a Platão em determinados momentos também são importantes para a gente compreender o contexto aqui da ética. E um outro fator muito importante também vai ser a relação estabelecida com a teoria do conhecimento dele, né? Então, partindo do pressuposto de que o Aristóteles é um teórico empirista, toda a sua ética gira em torno da experiência, né, desse processo experimental do indivíduo. Professora? Ai, oi. Mas na questão, assim, dele falar sobre a questão da experiência, do estudo, mas o mundo, assim, dos sentidos e das ideias não girava em torno de uma experiência? Deveria ter experiência para poder ter certeza de que alguma coisa existe? Mas isso na perspectiva de Platão ou de Aristóteles? Platão, né? Nesse caso de Aristóteles, porque ele fala que precisa, nesse caso, como ele era um filósofo matemático, então ele ligava tudo com a matemática, tudo com os cálculos, ligado tudo à razão, nesse caso. Quando ele critica que Platão está errado em relação ao mundo dos sentidos e das ideias, o que é esse errado que ele fala? Porque o mundo dos sentidos e das ideias também precisa de, assim, eu acho que, eu me esqueci a palavra agora, mas precisa também um pouco da razão, porque a gente precisa primeiro acreditar, primeiro ver, para depois ver que aquilo é real. Tá, entendi. Então, assim, Alice, o Platão ele vai fazer essa separação entre o mundo inteligível, né, e o mundo dos sentidos, essa dualidade. O Aristóteles ele vai criticar, ele vai fazer uma crítica a Platão, porque ele acredita que essa separação não deve existir. Que, por exemplo, o Platão ele vai dizer que o mundo dos sentidos nos engana e que, na verdade, o mundo correto é o mundo da racionalidade, né? É o processo de você transcender ao aspecto corporal para você atingir de alguma forma a veracidade dos fatos. E o Aristóteles vai dizer que não precisa dessa separação, que essa separação ela é muito radical.
você está separando de alguma forma a coisa da essência dela, a aparência da essência, né? Então, para Aristóteles não tem essa separação. Para ele, você não precisa acessar a sua racionalidade para descobrir as coisas. A tua experiência já vai mostrar como as coisas de fato são, porque ele é um empirista, né? Então, o Platão é um racionalista e o Aristóteles vai ser um empirista nessa separação. Então, é por isso que ele vai fazer críticas a Platão, porque Platão trata de uma forma dual uma coisa que poderia ser tratada de uma forma única, que é você encontrar a veracidade dos fatos com base na sua experiência, que é a teoria do conhecimento aristotélica. Ficou claro? Nesse caso, ele vai tratar a amizade não como um sentimento, mas como algo justo entre duas pessoas. Isso, exatamente isso. Assim, ele vê a amizade como um sentimento, mas ele parte do pressuposto de que a amizade ela vai ser uma relação muito específica de pessoas justas para com pessoas justas. Isso ficou claro? É numa relação assim onde você não vai exigir do outro absolutamente nada. Você vai gostar do outro por aquilo que ele de fato é, nem sem necessariamente querer algo em troca. Essa questão de troca é um fim em si mesmo, que é o alcance da felicidade. Correto? Ok. Eu posso depois, eu tenho a escolha conta aqui em casa, vislumbrar um pouquinho mais detalhado todos os conceitos de amizade que ele traz, porque assim, eu estou falando sobre a amizade em si, mas ele apresenta outras falsas amizades, que assim é mais possível a gente compreender a amizade em si. Aí eu posso trazer para vocês de uma forma mais detalhada, ok? Para ficar mais claro, tá bom? Ok. E Bianca, assim, quem está certo nesse caso? É muito difícil a gente trabalhar a filosofia nessa perspectiva de quem está certo, de quem está errado. Porque cada filósofo ele vai criar uma teoria com base nas suas experiências, com base nas suas vivências, na historicidade do seu período. Então, todos os filósofos, de alguma forma, vão receber críticas por comentadores e por especialistas na área. Então, acho que vai muito da gente gostar de um filósofo ou não. Tem filósofo que a gente gosta mais, tem filósofo que a gente gosta menos. E isso parte muito do que a gente acredita também, entendeu? Eu tenho minhas preferências, que vocês podem ter as de vocês tranquilamente. Professora? Oi. Até porque, assim, independente da criação de pensamentos de cada filósofo, cada um tem a sua parte, assim, que a gente pode colocar, assim, como que tem sentido. Por exemplo, na de Aristóteles, eu não vou olhar para um animal que eu não conheço e, tipo, logo falar o nome. Eu preciso primeiro ter noção do que é aquele animal para eu poder posteriormente reconhecer. Já na de Platão e já na de Aristóteles, a gente precisa gostar de uma pessoa para ter uma amizade com ela, mas ao mesmo tempo a gente precisa ser justo nessa amizade. Ou seja, a gente não vai gostar de uma pessoa, por exemplo, eu posso ser justa e a senhora é justa. Mas se a senhora não gostar das mesmas coisas que eu, nós não vamos ter uma amizade legal. Sim, realmente. Aí tem todas essas controvérsias em cada pensamento de cada filósofo. Exatamente, Alice. É isso que faz com que a filosofia seja justamente esse não apaziguamento de ideias, assim. É importante que os filósofos eles sempre estejam em discordância uns com os outros, porque imagine só, se todos os filósofos concordassem uns com os outros, a gente não ia ter um vasto percurso de filósofos, né? A gente teria estagnado lá na Grécia Antiga. E é muito preocupante estagnar na Grécia Antiga, porque a gente vai ver agora, na verdade, porque é perigoso o pensamento
grego em determinados momentos, principalmente no âmbito da política e principalmente para nós que somos mulheres, né? Então a gente vai ver agora. No campo do âmbito político. Então, o Aristóteles, ele vai ser o primeiro filósofo, assim, que vai falar um pouquinho mais claro sobre ciência política. A ciência política, ela se diferencia da filosofia porque a ciência, ela apresenta uns caracteres um tanto quanto mais práticos, assim, mais palpáveis, né? Você vai estar vislumbrando teorias que realmente são aplicáveis no dia a dia. Não que a filosofia não seja, mas a filosofia, de alguma forma, ela busca um ideal de sobrevivência, um ideal de existência. Enquanto a ciência política, ela busca explicar a praticidade de determinados atos. Então, quando eu fiz meu mestrado em ciência política, a gente estudou muito sobre a realidade brasileira, sobre o Congresso Nacional, sobre essas características que fazem parte da nossa vida cotidiana, por mais que a gente não perceba de forma concreta no dia a dia. Então, há uma separação entre esses conceitos. Mas o Aristóteles, ele pega o conceito de ciência política e ele mistura ali com de filosofia política e nasce, né, essa teoria que vai ser muito voltada para os saberes empíricos. Então, a gente pode perceber que a ciência política ela está vinculada aos saberes empíricos. E aí, mais uma vez, a gente vai retornar aqui a Platão, que vai fazer justamente um ideal de governo, né, o melhor governo, o governo perfeito, que é pautado na sofocracia, né, os reis filósofos. Então, o Aristóteles vai falar, não, a gente vai precisar aqui analisar o que está acontecendo, e não o que deveria acontecer. Então, muitos filósofos vão ter essa pegada um tanto quanto mais, como é que eu posso falar, ilusória, né? Eu vou criar um mundo perfeito, utópico. Utópico é a palavra. Enquanto outros vão ser mais realistas, não, vamos resolver o problema que está aqui, eu vou escrever um manual sobre a natureza humana, como o Maquiavel vai fazer. Eu vou até dar uma olhada se vocês vão ver Maquiavel. Maquiavel é um cara muito importante nesse momento, na filosofia em geral, porque ele apresenta uma natureza mais cruel acerca da humanidade, né? Esses filósofos que a gente está vendo, eles são muito tranquilos, eles são muito brandos. Eles falam da natureza humana de uma forma muito suave. E é lá com os modernos que a gente vai ter não é bem assim que as coisas são, a natureza humana não é esse mar de rosas que a gente imagina, a gente precisa tratar de uma forma mais real dos indivíduos. Então, partindo de toda essa fala, a gente vai compreender o surgimento da sociedade, né? Como é que surge a sociedade? Então, primeiro nós vamos ter as famílias, que é o primeiro contato do homem com o âmbito político. Aí depois nós vamos ter a formação de vilas, que são um conjunto de famílias reunidas. E depois das vilas nós vamos ter a formação das cidades, que é o ápice, né, do campo político, tudo mais da sociedade em si. Então, vocês podem perceber que tudo parte da família e vai para a sociedade, ou para a cidade. Isso é importante por um motivo. Na Grécia, quem comandava as famílias eram os homens. E são esses mesmos homens que vão para a vida pública. Então, eles desempenham um papel dentro de suas casas, com a figura patriarcal, e desempenham um papel também fora de suas casas, que é como seres políticos, né, que desempenham política. Isso aqui é muito importante para a gente compreender o pensamento de Aristóteles e o pensamento de outros teóricos também. A gente vai estudar, Bianca, mais lá na frente, quando a gente for falar de determinados filósofos que apresentam uma característica voltada para o iluminismo. Mas eu não entro profundamente na concepção iluminista da coisa. Eu apenas pego as características principais e adapto para o filósofo em questão. Okay? Então, para Aristóteles, vocês já devem ter ouvido muito essa frase: o homem é um animal político. E aqui é uma característica muito importante, porque
Gente, vocês têm uma aula depois da minha? Só para eu saber aqui, porque eu acho que eu já estourei nosso tempo. Vocês preferem que eu termine ou a gente continua na próxima aula? Tá bom. Então, para Aristóteles, o homem vai ser um animal político. Não vai demorar muito, prometo. Essa característica do homem como animal político faz com que nós possamos perceber que nós estamos inseridos em uma sociedade na qual nós já nascemos com os pressupostos e com os dispositivos para viver nela. Então ele vai dizer o seguinte, olha, o homem ele necessariamente ele precisa viver em comunidade, não tem como ele viver sozinho, isolado no mundo, sem precisar do outro. Se ele consegue viver fora de uma sociedade civil, ou ele é um Deus, que é superior aos homens, que não precisa do outro, ou ele é um animal selvagem, que é inferior a todos os outros indivíduos, né? Inferior aos outros homens. Então essa vai ser a perspectiva dele em relação ao campo político. E então o Estado ele vai ter um papel muito fundamental nesse percurso todo, que ele vai preparar os indivíduos para o desenvolvimento de suas virtudes, né? Para o desenvolvimento de suas atividades. E aí o Estado vai ter esse papel educacional, que vai ser muito significativo. Então, a frase homem é um animal político, ela é muito impactante, pode não parecer agora, mas daqui a algumas aulas você vai ver que ela vai ser muito significativa, porque nós vamos ter o surgimento de um filósofo, que vai ser o Thomas Hobbes, que vai dizer o seguinte, o homem não é um animal político, não. O homem vive em sociedade porque ele é obrigado a viver em sociedade, não por um querer seu, não por uma necessidade sua. Uma necessidade vinculada ao sentimentalismo, né? Porque aqui o Aristóteles está falando no aspecto racional, mas ele também está falando no aspecto empirista, né? Um aspecto do sentimento, de comunidade com o outro. São características que devem ser mencionadas. Ok? E por último, esse último slide eu prometo, é sobre o governo, né? Então, o Aristóteles, como eu havia falado anteriormente, ele parte da realidade para construir sua teoria política. Então, ele vai dizer que existem 6 formas de governo. As formas boas e as formas más. As formas boas são monarquia, aristocracia e politeia, e as formas más são tirania, oligarquia e democracia. As formas boas, elas estão vinculadas àqueles que estão no poder para desempenhar determinadas funções que vislumbrem o bem de todos, o bem da comunidade. Enquanto as formas más, elas estão muito vinculadas àqueles que desempenham um papel onde eles estão mais preocupados com o seu bem próprio do que com o bem da comunidade. Então, ele vai dizer que a monarquia ela pode se tornar tirania, a aristocracia ela pode se tornar oligarquia e a politeia pode se tornar uma democracia. A politeia ela é vista como a melhor forma de governo, né? Então, é importante ressaltar que Aristóteles ele é um filósofo que defende a escravidão e exclui as mulheres da participação política. Por que eu trouxe esse dado para vocês? Porque quando você estuda Aristóteles, você percebe, assim, não tem muito nos livros didáticos isso, não em alguns. Mas, quando eu estava fazendo a minha dissertação, no mestrado, eu tive que ler um texto que ele defendia exatamente a escravidão. E por que ele defende a escravidão? Ele vai dizer que existem determinados indivíduos que não são seres pensantes e precisam ser escravizados porque o papel deles na sociedade está vinculado ao trabalho manual mesmo. E é o favor que a sociedade está fazendo para eles. Então, perceba o pensamento do filósofo, né, em questão, que é o Aristóteles. E exclui as mulheres da participação política porque
Naquele momento, as mulheres não tinham direito, né? Não tinham direito a voto, não tinham direito à participação política, toda a estrutura do patriarcado naquele período, né? No qual o homem era o chefe da família e a mulher não tinha voz dentro do político, que isso mudou, né? Há pouco tempo, mas mudou. Então, essa manifestação aqui de Aristóteles acerca da exclusão das mulheres da participação política, ela se estende durante muito tempo dentro da filosofia. Vai haver uma modificação ali com os filósofos contemporâneos, que falam um pouquinho mais sobre esse assunto. O Hegel, ele vai fazer críticas a isso. Não me lembro se é o Hegel ou se é outro filósofo, posso estar confundido, mas eu vou confirmar esse dado depois. Mas é importante mencionar isso, né? Essa Politeia, que era um governo de muitas pessoas, era para quais pessoas, né? A gente sempre tem que questionar a democracia. A democracia promove igualdade e liberdade para todos. Quem são esses todos? São todos no sentido totalitário da palavra, né? De totalidade da palavra, ou no sentido estrito, né? Todos são iguais aos meus, né? Que são semelhantes a mim. Então, são questionamentos importantes do conceito de democracia. A democracia ela parece um conceito muito perfeito, mas se você fizer determinados questionamentos de praticidade em relação a ela, existem algumas falhas, né? Existem determinados conceitos que precisam ser um pouco mais refletidos sobre. Então, as teorias em si, elas são perfeitas. O problema é quando elas partem para um aspecto prático, que é onde vai ter o problema, né? Porque você vai ter que trabalhar com a natureza humana. E quando você trabalha com o humano, as coisas se tornam um pouco mais complicadas por toda a nossa essência, a nossa natureza, os nossos postulados. Então, essas são as características básicas que a gente tem que saber sobre Aristóteles. Então, é o seguinte. A gente viu a ética de Platão e a gente viu a ética de Aristóteles hoje, né? Alguns conceitos de democracia na aula anterior. E eu vou preparar uma videoaula para vocês sobre Sócrates e sobre as escolas helenísticas, que são bem simples, são conceitos muito rápidos, por isso que eu vou fazer uma videoaula, e aí vocês vão lá e assistem, por favor. E é isso. E aí também eu queria deixar algumas atividades para vocês, mas eu vou dar uma olhadinha no cadernão, vou ver quais são as questões certinho, para vocês fazerem já irem praticando sobre a ética platônica e sobre a ética aristotélica. Tá bom, gente? Tá, eu vou deixar para semana que vem a atividade. Mas vocês vão ter que assistir o vídeo que eu vou postar sobre Sócrates e o outro filósofo, ok? Então é isso, gente. Muito obrigada por vocês terem ficado até o final. E até a próxima aula, tá bom? Um beijo para vocês.